Boa noite, galera. Pessoal, vocês têm noção que, vamos falar quando a gente fala de rocha natural, vocês estão sentados em uma rocha natural, vocês estão pisando em rocha natural, vocês têm noção que o quadro é rocha natural, a tintura, o concreto, você tem noção que a luz também tem rocha natural? A gente fala do mundo das rochas naturais, a gente não fala só de ornamentação, ela está presente em nossa vida, né? Parte de cosmético, enfim, né? Ela está presente assim 100% na nossa vida. E eu tô aqui, vou falar um pouco da minha história para vocês. Meu nome é Wellington Júnior, para quem me conhece. Sou graduado em rochas ornamentais. A minha graduação finalizou em 2007. Só teve 4 no mundo, em Cachoeira do Itapemirim e 4 na Itália, né? Esses profissionais hoje formados, existem poucos espalhados aí pelo mundo, né? Eu sou um deles, né? É bem raro. Essa palestra é uma palestra por cerca de 1 hora, eu vou estar passando para vocês informações, só que eu precisava de um semestre, no mínimo, para passar realmente tudo com mais propriedade do que é esse mundo maravilhoso, e quando você mergulha nele, é uma volta sem fim. Ainda mais vocês arquitetos, quando a gente fala de arte, né, mistura um pouco de arte. Eu vou explicar, porque assim, muita gente fala, eu percebo que assim, como é muitos anos que eu tô no setor de rochas, até essa semana eu tive uma experiência, eu falei uma coisa sobre rochas e ele, sério? Ué, você não sabia? Não, às vezes a gente esquece. Coisas mínimas, os mínimos detalhes, como a gente está há muito tempo no setor, para nós não é novidade. Por isso que é sempre bom explicar desde a base, né? Então assim, eu vou tentar passar para vocês a base, rocha. Por que ciclo das rochas, né? E eu coloquei esse ciclo das rochas voltado na arquitetura. Porque se você for pensar, a rocha natural, hoje, você tem que ter um entendimento dela como se fosse o corpo humano, né? Porque a rocha, ela adoece, tem patologia, né? Ela nasce, ela desenvolve, ela cresce, desenvolve e morre. Mesma coisa, igual o corpo humano, né? Então, assim, você vê aí, hoje, areia, poeira, suspensão, né? Você já ouviu falar das poeiras da deserto de Saara? Tem vários relatos que encontraram areia do deserto de Saara aqui na América do Sul, que vem através de ventos, e é isso. É um ecossistema que funciona no nosso planeta, que gera o ciclo das rochas, né? Desde a areia, desde da poeira, né? E vai começando um sistema. Aí vocês já devem ter ouvido falar muito sobre pressão e temperatura. Alguém já ouviu falar sobre pressão e temperatura aí? No mundo das rochas? Alguém sabe explicar assim, o que seria pressão e temperatura? O entendimento, quando a gente pensa assim, eu queria fazer até um teste aqui com vocês, mas para mim trazer todos os equipamentos, iria demandar, talvez uma outra oportunidade eu possa fazer, né? O maior exemplo que eu posso dar para vocês de pressão e temperatura seria uma panela de pressão. Nós temos pressão ali dentro. Quando você vai no fundo do mar, se você mergulha numa piscina muito funda, se mergulhou, você começa a sentir pressão no ouvido. É um tipo de pressão. Quando você sobe as montanhas e desce rápido, você sente pressão no ouvido. Essa é a pressão, você imagina essa pressão no fundo da terra. Então essa pressão que ela faz os melhores materiais que nós temos hoje, que eu vou apresentar para vocês, né? A gente vai falar muito sobre essa jornada aí. Eu vou tentar falar bem rápido, mas eu espero que todos pegam, porque é muita coisa, eu gostaria de estar passando pelo menos o principal. Porque vocês, como os arquitetos, o meu trabalho hoje é voltado para arquitetos, né? Inclusive, vocês são os meus futuros clientes, né? Sejam bem-vindos, quero abraçar cada um de vocês, sintam-se abraçados. Eu tô na base, só regando vocês aos poucos, né? Vamos lá. Então, assim, alguns arquitetos que eu já trabalho, eles falam assim, Wellington, pô, tá sendo maravilhoso trabalhar com você e a Ana, que é minha esposa. Porque na faculdade, cara, assim, infelizmente, o setor de rochas era para estar mais inserido dentro da faculdade. Passa-se muito rápido a explicação do que seria uma rocha natural. Infelizmente, porque hoje, numa construção, vamos falar assim, existe uma porcentagem muito alta de rocha natural que é introduzida numa construção. E eu não estou falando, mais uma vez, não estou falando de rocha ornamental, estou falando de rocha natural. Então, por essa importância, teria uma necessidade maior desse contato para nós arquitetos, né? Para quem não sabe, eu também sou aluno.
Para quem não sabe, estou no terceiro ano, né? Então, terceiro período. Então é isso. Então, vamos entrar um pouco, percorrer um pouco essa jornada, quero explicar, mostrar. A rocha que está na mesa de vocês, vou falar sobre ela e é um presente para vocês. Isso é uma rocha da Europa, tá? Sedimentares, vamos começar pelas rochas sedimentares, o calcário e o arenito. O que vocês têm na mão aí é um tipo de rocha sedimentar, é uma rocha sedimentar. Quando a gente começou a falar de pressão e temperatura, existem 3 tipos de rochas que eu vou falar das 3. São as rochas sedimentares, as rochas ígneas e as rochas metamórficas. As ígneas e metamórficas, elas sofrem muita pressão e temperatura no fundo da Terra. A sedimentar, ela não vai sofrer isso. Mas não vai sofrer? Então como que vai solidificar? Eu vou entrar nesse quesito e vou explicar para vocês. O que vocês têm na mão aí, isso aqui é uma rocha. Essa rocha aqui, ela é originária da Turquia, tá? Eu gostaria muito que fosse porque é chamado travertino romano. Só que o travertino romano, a pedreira não funciona mais, né? Que fica em Roma, é o Coliseu, né? A Roma inteira praticamente foi construída com esse material. Só que assim, a semelhança dele é algo surreal. É a mais próxima hoje que nós temos no mercado, que é esse material, com esse aspecto bruto, rústico. Quem conhece aí a Mayara Card lá do Thiago Nigro? Vocês ficaram sabendo do problemão que deu? Vocês entendem? Oi? Mexicano. Vocês entenderam por que o motivo do mexicano, o travesti mexicano? Não entenderam, né? Por causa da cor. O que acontece? A rocha natural é tão louca, é tão assim, o mundo é tão denso, assim, uma coisa tão gostosa a gente entender e compreender. Nós temos na Europa ou outras partes, região do Egito também tem materiais muito similares. Quando a gente parte para um continente mais distante, vai mudar uma série de coisas. O que muda? Muda temperatura, muda tipo de solo, tipo de vegetação. A vegetação, o tipo de animal também, aqui também tem tipos de animais também, entendeu? Isso aqui é uma formação do fundo do oceano, uma formação que vem de uma caverna. Então, assim, dependendo da região que tiver, vai mudar a coloração do material. E o tal travertino que foi vendido para ela, do México, que ela falou, me venderam um travertino cor de carne, né? Que você falou, Ana. Realmente, é horroroso o travertino. Horroroso assim, comparado a esse que é o milenar, né? Esse é o que todo mundo quer. E vou abrir até uma rápida observação aqui. Hoje está na moda. Alguém ouviu falar do Taj Mahal? Quem conhece o Taj Mahal aqui? Levanta a mão. Assim, Taj Mahal é um quartzito que eu vou falar dele, que todo mundo... Cara, eu não trouxe Taj Mahal, puxa. Todo mundo ama esse material, mas por que ama? Por causa disso aqui, ó. Porque essa rocha é a rocha mais milenar, é a rocha mais, assim... Quando a gente se fala de rocha natural, a base vem sempre dessa daqui. A cor é o que sempre foi buscado todos esses anos, todos esses séculos, foi essa cor que foi buscada. Encontraram um material com o mesmo tom, porém é uma resistência muito superior, que eu vou chegar e vou falar sobre isso aí para vocês. Então, assim, o calcário, a comparação, né? Como que é formado o calcário? Existe o arenito, eu vou falar do arenito. O arenito forma-se beira de rio, forma-se também o mar. Existem relatos aqui no Espírito Santo que encontraram fósseis de caramujo que vivem no oceano. Ou seja, o Espírito Santo, há milhares de anos atrás, era um oceano aqui. Então, com a decomposição de animais, de restos de plantas, de plâncton, vai criando camadas. Criou essa camada, aí passa mais milhares de anos, outra camada vai surgindo e vai criando camada, vai haver uma decomposição que depois ele sofre uma compactação. Só que essa compactação é um processo natural que existe são 2 tipos de processo, é o intemperismo que acontece e é o processo de que todas as camadas elas vão afundar, porque as placas tectônicas elas mexem, elas vão afundar e vai haver um processo de soterramento, né? A terra vai cobrindo essas camadas. Essas terras, quando cobrem essas camadas,
tem um pequeno processo de pressão, mas é um processo muito pequeno que vai compactar e causar uma cimentação com água, né, com muitos milhares de anos. Então isso cria-se um material como esse, né, um material compactado, que é um calcário, um arenito, é da mesma forma. Nós temos aqui isso aqui. Esse material lembra um Taj Mahal, né? Esse material ele tem umas veias nele que ele é um quartzito. Isso aqui chama rocha metamórfica, né? Que sofreu muita pressão e temperatura, que eu vou chegar e vou explicar sobre ela. Só que antes dela ser a metamórfica, ela era uma rocha ela era um arenito. De um calcário ela virou um arenito. Então ele era um material frágil. Quando ela afunda, ela sofre pressão e temperatura. Olha, como que afunda? Com milhares de anos, o que acontece? A Terra ela tem uma movimentação. Acontece um processo de lixiviação, né? Lixiviação é um processo natural na crosta terrestre, que as montanhas, elas, um processo de intemperismo, as partículas vão soltando, erosão, vai soltando e vai baixando, as placas tectônicas vão mexendo, então tudo que está embaixo sobe, tudo que está em cima desce, e fica esse processo. O que desceu, e quando desce muito, sofre muita pressão e temperatura, que vira uma rocha metamórfica. Nós vamos chegar lá. Nas rochas calcárias, nós temos, eu ia até colocar que eu fui no México, tinha umas cavernas lá muito interessantes, que as cores das cavernas do México é muita cor do que vocês estão na mão aqui, eu travesti. Então aqui nós temos uma caverna. Essas estalactites, né? Estalactites são o quê? É um processo, são rochas calcárias que sofrem com o passar do tempo, água, percolação de água, aí vai dióxido de carbono, vira uma rocha carbonática, que ela vai aos poucos pingando, isso com um processo com milhares e milhares de anos, conforme essa gota vai caindo da rocha, ela vai cristalizando, vai formando a próxima, vai formando a próxima, vai formando a próxima. Isso aqui foi um dia uma estalactite também, como a estalagmig também, né? Que a mig ela vem de baixo para cima, que na verdade não é de baixo para cima, é a mesma, só que ela encontra embaixo e quebra aqui e ela continua em cima, né? Então tem dois tipos de estalactite. Então, como que é o processo disso também, a formação? Além do calcário, outra coisa, eu esqueci de falar esse detalhe. É muito importante, toda rocha ela tem ela sofre a sua variação de cor, de estado de dureza, rigidez, tudo vai depender muito também da mineralogia dela. Então, dependendo dos minerais constando na rocha, tende a mudar a qualidade e o estilo do material. Então, a decomposição orgânica natural aqui vão se formar essas rochas carbonáticas, né? Que nós temos no Brasil. Alguém chuta qual a rocha carbonática que nós teríamos hoje no Brasil? Ninguém, né? Bege Bahia, que é o que mais se aproxima. Alguém conhece Bege Bahia? Não conhece? Bege Bahia, conhece. É exatamente isso aqui. Só que é metade da metade do preço, mais ou menos. É muito barato, perto disso aqui. Isso aqui é uma fortuna, é caro isso daqui, entendeu? Então, assim, Bege Bahia. Mármore Bege Bahia. Frágil demais, cheio de buraco. E aqui os buracos são maiores, né, ali? Aí, ó. Eles fazem estucagem. Muito. Por que era muito usado nessa época? O Bege Bahia, como o mármore também, que eu vou chegar lá, vou falar rapidamente sobre equipamentos que não tinha o equipamento ideal para poder efetuar a extração. Então o Bege Bahia é muito fácil, era muito mais fácil a extração do Bege Bahia de um mármore do que um quartzito hoje, por exemplo. Que quartzito, gente, tem, acho que são 20 anos, tem 20 anos que você ouve falar, virou a onda no mercado aí os quartzitos, porque por causa da tecnologia, com isso a gente consegue extrair e produzir esse material. Então, assim, quando a gente fala em classificação, o Bege Bahia, o travertino romano, isso aqui é um espacato romano, né?
que vocês já devem ter visto aqui também na arquitetura, né? Como é exatamente o mesmo material. Como é feito, né? Ele é uma espessura maior, né? Ele é mais espesso. E a máquina vem aqui e bate. Quando bate, ele abre. Aí fica com esse aspecto bruto, né? Eles usam muito isso aqui em revestimento, parede, né? Bem bacana. Então, esse tipo de material hoje é o único material, vamos dizer, que é considerado como uma rocha sedimentar. Porque rocha sedimentar, se você for pensar no grosso modo, o que é uma rocha sedimentar? São conglomerados, é tipo um saprolito, que chama, é aquela rocha que é misturada areia com rocha. Então, é algo que praticamente não se dá muito na parte da ornamentação. Toda propriedade que Travertino, BES Bahia, esse tipo de material é considerado uma rocha sedimentar. Aqui nós estamos no Coliseu, né? O Coliseu, ele é todo feito de Travertino romano, todo, né? Aí nós temos as 3 colunas, né? A jônica, a dórica, viu que eu participei da aula, né? O Coliseu é todo feito de Travertino romano. Assim que você anda em Roma, o chão é de Travertino, todo lugar é de Travertino. Então, por isso, hoje, realmente, eu acho que, falando em classificação assim, de rochas mais frágeis, o Travertino é o campeão hoje no Brasil, o que mais vende. Assim, é o que eu vejo, a gente recebe muita cotação, sempre procura desse material. Lógico, acompanhando serviço de alto padrão. Tem esse detalhe também. Que, infelizmente, o Travertino tá para todos, mas nem todos estão pro Travertino. Aí é a opção do BES Bahia, que é mais barato. Só que a beleza, realmente a beleza, assim, você coloca o primo rico e o primo pobre, é mais ou menos isso, né? Que o Travertino é lindo, tá na mão de você. Agora a gente vai falar um pouco de rochas ígneas. O que seriam as rochas ígneas? As rochas ígneas são todas rochas, existem 2 formações de rochas ígneas. Que ela tá de uma forma intrusiva e de uma forma extrusiva. Tem o globo, tá mais para um ovo isso aqui, né? Aí você tem o núcleo, você tem o magma, e você tem a crosta terrestre, que seria a crosta aqui. Então, quando a gente fala de rochas intrusivas, intrusivas seria mais próximo possível no núcleo. Isso aqui seria o magma. Tudo aqui é extremamente mole, tipo assim, aqui é extremamente quente e aqui é extremamente fluido, né? Aqui é um pouco mais denso. Então, a gente falando de pressão e temperatura, o granito, ele é formado mais ou menos aqui, ó. Uma formação dentro da crosta. Ô, Wellington, beleza. Tá aí dentro da... Mas você tá falando do quê, Wellington? Você tá falando do Corumbá, do Octabira? Alguém conhece esses nomes? Octabira, Corumbá, Cinza. Graças a Deus, é a nova geração que tá vindo. Muito bom. Porque agora vocês pessoalmente, né? Vamos falar só de Taj Mahal, de Mont Blanc, só isso aí, é só quartzito, né? Outro tipo de material. Então, esses materiais que eram muito comercializados, ainda são, porque são materiais para projetos comerciais. Muitas construtoras utilizam esses materiais, porque eles são muito resistentes e preço muito mais acessível. A formação dele, ele está próximo do núcleo. Tudo que tiver próximo do núcleo, você tem muito mais pressão, porque ele está baixando, ele está descendo, então ele está, quanto mais baixo, mais pressão. E ele está próximo ao núcleo, então ele tem temperatura. A temperatura dele, ele é quente. Então quanto mais calor aqui, mais derretido ele vai ficar. Então os granitos intrusivos tendem a ter, vou mostrar aqui. O granito, esse é um tipo de granito, eles tendem a ter a granulação mais, um pouco mais fina, né? Diferentemente de outros que eu vou falar já já. E ele não tem orientação. Então, quando você vê um material que alguém falou que é um granito, ele tem que ter mais ou menos esse tipo de formação. Todo material que tiver alguma formação desse sentido, ele não é granito. Eu estou falando isso aí, porque com certeza, se vocês formos arquitetos, alguém já falou que isso aqui é granito e não é. Então tem muito material roça raiza,
Calma mais. Preto via lácteo não é granito. Então, é por causa disso. Assim, na nossa linguagem geológica, não é um granito, mas é colocado como granito para generalizar. Porque tudo que sofreu pressão e temperatura e deu xistosidade, deu orientação, você tem algo que está perpendicular. Eles estão perpendicular um ao outro e tem uma xistosidade. Sofreu pressão e temperatura, então ele passa a ser uma rocha metamórfica. Quando entra numa categoria de metamórfica, eu vou entrar já e falar sobre ela. Mas, no grosso modo, o Via Láctea, não tem problema, vamos continuar chamando de granito. Vamos continuar chamando de uma rocha granítica. No caso, ela é considerada uma rocha granítica. Então é isso. O basalto seria... Deixa eu voltar um pouco lá. Alguma dúvida? Por favor. Então, vamos lá. Boa pergunta. Se eu pegar... Tá vendo essas tampinhas? Várias tampinhas dessa e colocar uma perto da outra e apertar ela, a tendência de ter muito mais resistência, ao olho nu até você vê que tem resistência. Se você pegar a mesma tampinha, ao invés de colocá-la assim, colocar ela uma do lado da outra e apertar, ó, até caiu, viu? Então a resistência já não é tão grande, entendeu? Então, quando tem-se orientação, xistosidade, tende-se a partir. Porque tem uma fraqueza no meio. Tem uma fraqueza porque cada uma delas, não sei onde está a tampinha. Eu vou achar, tá? Ah, tá, obrigado. Por quê? Porque nós estamos falando, uma bolinha dessa aqui, ela representa um mineral. Então a representação é por mineralogia. Então nós estamos por ver o preto Via Láctea, por exemplo. O fundo dele é um material máficos. Todos os materiais máficos ele tem a coloração escura, porque ele tem uma quantidade de ferro magnesiano muito grande. Todo material que tem muito ferro magnesiano tende-se a ser com a dureza mais baixa. Todo material félsico são os materiais claros, que tem mais cristalização, que tem mais cristais, tende a ter uma resistência mais forte. Só que o preto, ele tem uma mistura dos dois. E o veio dele é um cristalzinho que dá no meio do preto. Então esse cristal, Wellington, mas poxa, cristal não é resistente? Não é duro? Não é coeso? É, mas aí a lateral dele, que são os málficos, que são os minerais ferromagnesianos escuros, eles são macios. Então ele tende a ter vibrações. Quando tem vibração, o meio sofre. Aí dá dilatação, aí você abre fissura, abre veias, tem umas estrias. Tem uns materiais que costumam dar umas estrias. Se serrar de forma errada, tiver um pequeno empeno, na hora de você instalar a bancada e apertar, mas na hora estrala. Pá. Ou com o tempo também, dilatação, qualquer calor ele vai estralando. Então, a resistência, quando você falar em resistência para o granito, sempre será para materiais que tendem a ter granulação sem orientação. Mas os mais bonitos são com orientação. Esse que é o problema. Então, por isso que esses vão ser meus clientes. Por isso que eu estou aqui para ajudar vocês todos. Vou abraçar cada um de vocês. Pois é, olha só. A gente não pode ir de encontro ao que o cliente quer. Porque o cliente quer a beleza. Por mais que, tivesse um engenheiro aqui, eu ia falar para ele. Por mais que a técnica que a gente sempre calcula que possa vir dar algum problema, a gente avisa, explica e tudo, mas, cara, o que vai mandar é a beleza. Sua casa, por exemplo, você colocaria uma bancada de... Você sabe o que é? Você sabe o que é? Você fez o peitoril, o Caledônia, que é o Caledônia Octabira. É o que eu tô falando, é ali exportada. Octabira conhece a Octabira? Cinza Corumbá, cinza andorinha. Aquele material de... Você colocaria da bancada de pingadeira. Você colocaria um cinza andorinha ou você colocava um preto Via Láctea? Entendeu? Aqui você tem mais resistência, que é o cinza andorinha. O preto você não tem. Só que o cliente vai querer o quê? O preto. Aí a gente tem que explicar para ele o quê? Entre um preto Via Láctea e um mármore... mármore não, vou falar que eu já falei.
um preto, fazer uma bancada desse material, que é bonito também, né? Só fechar os buraquinhos dele. Mas qual tem mais resistência? O preto. Esse aqui é extremamente frágil. Então, o que eu aconselho? Como arquitetos, vocês sempre têm em mão uma variedade para mostrar para o cliente e explicar para ele o que cada um possa causar. Ó, esse é bonito, mas tem problema. Esse é feio, mas é bom. Esse aqui é mais ou menos, que é o que todo mundo vai. Você tem que dar as opções. Então, quando você não dá a opção e vai muito pela técnica, isso aqui eu não vou ter problema. Porque eu vejo muito arquiteto assim. Hoje tem muito arquiteto assim. Eles não querem saber de problema. Por quê? O cara tá com um problema lá que tem uma... Hoje em dia virou moda. Vão livre, né? Um exemplo. O arquiteto tá preocupado com a pia, né? Ele quer saber daquele vão livre que ele vai ter que estar projetando lá, tá quebrando a cabeça. Então ele tem outras preocupações. Mas, daqui uns anos, ou daqui a alguns meses, quando a obra estiver pronta, o cliente vai receber o convidado na casa, vai entrar e vai receber o convidado. Quando o convidado entrar na casa, você acha que o convidado vai prestar atenção no vão livre, mas rapidamente vai perder a atenção dele. A atenção dele é para onde? Sempre para a cozinha. Porque há algumas décadas atrás, a cozinha era fechada, os ambientes eram fechados, não era aberto como é hoje, muito aberto. Então hoje o convívio de visita é dentro de cozinha, sabe? Aquela, né, conjugado e tal. A pessoa está sempre na mesa, bancada. Poxa, então assim, causou algum problema na bancada, a pessoa, poxa, tem uma trinca aqui, entendeu? Então o problema, aí vai acabar depois, volta para quem? Para o arquiteto. Poxa, você me falou para mim aquela rocha, não tem nenhum ano, já tá dando problema na minha casa, entendeu? Porque o arquiteto ficou pensando em outra coisa, que tá certo, mas é o que eu falo, tá faltando um pouco. As faculdades, eu acho que deveriam colocar um pouco mais do entendimento da rocha natural, porque ainda mais nos dias de hoje, a importância lá fora, Estados Unidos, na Índia, é surreal como eles focam muito disso. O aprendizado, existem várias, eu acho que não sei se foi em Harvard, é nos Estados Unidos. Eu vou pegar depois essa matéria e vou passar para vocês. Criaram uma grade de rocha natural. De rocha natural. Olha que maravilha, cara. Tem que ser, não tem pra onde correr. É o futuro é esse. E o basalto seria extrusiva. O que seria extrusiva? A lava vulcânica. A formação da lava vulcânica, quando ela expele, você tem uma lava saindo do vulcão, que ela tem um processo de resfriamento mais rápido. Quando ela tem um processo de resfriamento mais rápido, ela tende a ser o basalto, né? Então você não enxerga a granulação, você não vê granulação. A granulação, ela é extremamente fina, que é uma granulação afinítica, né? Que chama, que seria quando dá essa formação pelo lado de fora. Existem alguns basaltos que são considerados o preto absoluto. Alguém já viu? É que cara, não deu tempo. Alguém já viu uns charutos, tipo umas rochas assim, igual um charuto mesmo, só que desse tamanho, de preto? Alguém já viu? Eu prometo conseguir isso depois, passar esse material para a Aline e para a professora também, para a Carla. Hoje, no mundo, é o preto mais pretinho que tem. É um preto que dá de leito de rio. Eles são igual um charuto mesmo, grande, enorme. O pessoal pega e corta eles para fazerem chapas pequenas e é usado para fazer acabamentos, detalhes, né? Só que é um preto tão preto, tão preto. Você não vê granulação e ele tem um brilho assim sensacional e uma dureza assim fora de série. E foi feito num processo extrusivo de uma lava vulcânica. E continuando nos granitos, aí nós temos granitos. Esses são os granitos, ó. Azul Bahia. Alguém já ouviu falar do Azul Bahia também? O Azul Bahia é um granito, que é um granito também que não é granito, mas tudo bem, vamos falar que é granito. É uma rocha granítica, vamos dizer, né? Ela tem orientação e tudo, mas ela tem ela tem a sodalita, que é um mineral raríssimo, que o lápis azuli, a professora falou muito do lápis azuli da Mesopotâmia, não lembro se foi Mesopotâmia, né? Fizeram aquele escolar bonito, aquela mulher do Egito também fazia, né? É o lápis azuli. Então, aqui tem lápis azuli, né? Que vamos dizer que é o sodalito, até o raro. Aí nós temos o vermelho Brasília, que é em Brasília, duro demais. Isso aqui
era um dos granitos mais duros para serrar. Demorava 20 dias debaixo de um tiar, serrando, né? Cortando. Exatamente. Igreja Universal, eu comecei a trabalhar, eu vim de São Paulo, eu sou paulista. Quando eu vim para o Espírito Santo, em 97, eu entrei direto numa empresa de rocha, não trabalhava com rocha. Aí eu comecei a trabalhar como vendedor e eu era o principal vendedor do Brasil das igrejas Universal. Cara, eu vendia muito para a Igreja Universal. Até hoje, você vai nas igrejas Universal, tem muito esse material lá. E entrada de hall, porque ele é duro, né? Ele é resistente, e é incrível. Você vai em qualquer igreja Universal que colocou há 20 anos atrás, é o mesmo material, com o mesmo brilho, cara, é sensacional o material, fantástico. É a granulação fenerítica, que é a granulação que você consegue ver olho nu, que seriam, essa granulação que é formada, a intrusiva, a formação que é dentro do núcleo da Terra. Então, você consegue ver ainda algumas granulações. Só voltando aqui, que eu vou já entrar na parte de metamórfica, para vocês entenderem, a rocha ígnea, qual a importância da rocha ígnea? A rocha ígnea, ela vai virar uma rocha metamórfica. Então, todos esses materiais que você vê aqui, eles vão se desprender e vão estar em algum tipo de material que vai sofrer muita pressão e temperatura, que vai virar uma rocha metamórfica. Tudo na natureza, vocês têm que entender o seguinte, que tudo na natureza existe de forma micro e numa forma macro. O cristal, que seria o quartzo, por exemplo, nós temos aqui um pedaço de cinza corumbá. Cinza corumbá tem uns cristalzinhos assim, ó, é desse tamanho, é muito pequeno. Esses mesmos cristais, eles são produzidos na natureza de forma macro, né? 2 quilômetros, é raro, mas encontra-se, né? Que são os cristais, que você já deve ter falar. Alguém vai falar de cristalo? Cristal? Também não? Vocês têm que andar comigo, hein, gente? Vocês têm que andar comigo. Essa rocha aqui é uma rocha que é o seguinte. Na formação, nós temos o vulcão aqui, por exemplo. Certo? Aqui tem uma falha. Aí o vulcão vai entrar em erupção. Isso aqui é muito interessante. Na hora do vulcão entrar em erupção, ele vai jogar as lavas, certo? Só que existe uma falha do lado. Essa falha aqui é a trinca. Alguém conhece trinca, esse nome trinca? Já ouviu falar? A pedra, quando você vai colocar a bancada lá, você vai negociar, botou a bancada, botou espelho, botou... Ah, trincou. Essa trinca que causou micro. Nós estamos falando de algo macro agora. É uma trinca. A montanha, que é uma montanha granítica, ela trinca também. Então existe uma trinca. Na hora do vulcão jogar a lava, causou uma pressão muito grande. Quando causa essa pressão, é igual uma panela de pressão. A trinca não é fina, ela vai abrir e vai expelir um monte de gases voláteis com minerais. Quais os minerais principais? Feldspato e cristal. São os principais, né? Que é o quartzo. Então essa formação, e tem outros minerais, tem turmalina também, aí tem sempre preciosa, tem várias, que é raro encontrar esse tipo de material. Então quando isso é expelido, ele é expelido muito rápido e esse gás, ele solta de uma força tão grande, levando esses minerais, que ele solidifica. Quando ele solidifica, ele vira um material com granulação porfirítica, que é granulações gigantes. Essa cristalização que dá nesse material maravilhoso, é lindo ele, tá, gente? Hoje ele é muito querido. Na China, então, compra tudo desse material. E no Brasil virou moda também, o pessoal tá gostando desse material, que é uma mistura de granito com quartzito, né? E você tem um cristal que é extremamente translúcido com os feldspatos, né, que dá aquele contraste, né? De aceso e apagado, aceso e apagado. Agora nós vamos entrar na rocha metamórfica, né? Quando falamos de pressão e temperatura, né? Vocês entenderam a parte de pressão e temperatura. A rocha metamórfica hoje é a queridinha, é o que todo mundo quer. Eu falei de vários materiais para você aqui, mas hoje, com exceção do mármore, que faz parte da rocha metamórfica, Wellington, mas o mármore ele é frágil.
Ele não é frágil? Ele não ficaria na parte de sedimentar? Não. Porque ele sofre muita pressão e temperatura. Só que o tipo de material que contém no mármore faz ele ficar mais frágil. Eu mandei o pessoal dar uma olhada. Tem no meio aí, vocês têm dolomita. Que é esse aqui, por exemplo. Esse é um mármore dolomítico. Pode passar. Esse é um cristal, já extremamente resistente. Viram a parte da rocha sedimentar? A rocha sedimentar, vou falar rapidamente. Basicamente é o quê? Não teve muita pressão, não teve temperatura, né? A rocha metamórfica, muita pressão e temperatura. A rocha ígnea, teve pressão e temperatura também. Então assim, vai a sugestão para vocês. E aí? Vocês na vida de vocês vão ser quem? A rocha metamórfica ou sedimentar? Pensem bem nisso, hein? Quanto mais pressão e temperatura, melhor vocês ficam, então é mais apurado. Como arquitetos e aí vai. Então assim, fica a minha dica. Acho também que é o Vitória Regia, que é um quartzito. A formação dela lembra uma folha. Aí vocês perguntam assim, Wellington, então tá, deixa eu entender melhor. Já me fizeram essa pergunta. Vocês podem perguntar, gente, não tem problema. Isso é uma folha pedrificada? Não, não foi uma folha. Isso aí foi um cara que nasceu pra Lua e achou um material maravilhoso que realmente parece uma folha. Ele botou o nome de Vitória Regia. Ele é idêntico a Vitória Regia. Quem conhece Vitória Regia? No lago, aquela folha grandona, né? Então, assim, ele tem os minerais que falam mais alto aqui, os minerais contidos nessa rocha deu essa coloração e esse aspecto. E muita pressão, então ele era antigamente só que ele antigamente não era nem uma rocha ígnea, ele era uma rocha sedimentar que tinha muita decomposição ali, e a rocha sedimentar, ela afundou bastante pro núcleo da Terra, sofreu muita pressão e temperatura e teve deformações. Então a rocha metamórfica, basicamente, ela sofre uma deformação, é aí que dá a beleza do material, como esse aqui. Agora que eu lembrei, eu estava nessa pedeira, eu devia ter colocado a próxima eu mando para vocês. Essa pedeira é o Tempest Blue, é maravilhoso esse material, lindo. O azul que dá, o mineral chamado cianita. Cianita é um material extremamente raro também, com tons azulados. E tem uma presença forte de materiais ferromagnesianos, que é um pouquinho de vermelho. Eu vou colocar o irmão dele daqui a pouco, que é o Red Tempest, que tem muito vermelho, porque é muita presença de material ferromagnesiano. Com o passar dos anos, percolação, muita água, pressão e temperatura, muda a cor do material. Então esse material, no começo da formação, ele era dessa cor. Conforme vai passando todo o metamorfismo dele, ele vai mudando de cor até chegar nisso aqui. Mas isso com milhões de anos, né? Então é isso. O mármore é muito interessante, né? Nós temos aqui, esse tipo de mármore aqui, eu não trouxe esse tipo para vocês verem. Vocês têm aí o dolomítico, ele é o mais compacto, ele é um pouco mais resistente, coeso. Esse aqui é um mármore um pouco mais açucarado, mas ele tem uma beleza nele, né? Só que, cara, assim, se botar um copo de vinho aqui, vai manchar. Ele é lindo, mas ele mancha. Ele dá problema sim, tá? Não vamos enganar. Década de 80, década de 90, era isso aqui que mandava, né? Pela facilidade de extração, é o que nós tínhamos. E isso daqui, em Cachoeiro, existem muitas empresas que produzem rochas ornamentais e produzem parte de calcário, né? Que fazem liga para concreto, usa para cosmético, produto agrícola, né? Que é para fertilizar o campo, né? Tintas. Eu tenho a semana que vem eu estou indo para São Paulo, tenho um encontro lá com os fornecedores de tinta. E eles, como que eu conheci eles? Através de Cachoeiro. Eles são um dos principais compradores lá de umas pedreiras em Cachoeiro, que compra toda a parte da parte de mármore e calcita, né, para poder fazer as tintas, né? Então, assim, quando eu comecei a falar a palestra, eu comecei a falar para vocês que a rocha natural está em tudo. É exatamente isso, gente. Esse tipo de material aqui, ó, ajuda na tinta, né? Principalmente esse aqui, ele está presente em muitas coisas que a gente, né, até pasta de dente é utilizado.
remédio também, porque tem muito magnésio. Ah, esse é o Red. Red Tempest. É aquele mesmo material, só que com uma diferença. Como ele tem uma concentração maior dos ferromagnesianos, essa coloração se deu por conta da água. Ué, então tá. Então quer dizer que esse material, eu vou ter problema com ele quando eu instalar? Não. Esse tipo de material que é o quartzito, hoje não tem mais problema. Talvez o granito seria mais problema. Esse material é extremamente compacto, extremamente resistente. Por quê? O quartzito, o granito, a gente conversou aqui, que ele tem granulação. E por ele ter granulações, e cada granulação dessa tem um mineral, um tipo de mineral. Seja ele com variação, seja ele fixo. Então, o material quando sofre muito metamorfismo, muita pressão e temperatura, essa granulação, ela some. Ué, mas então a gente não consegue enxergar? Não, porque devido a muita pressão e temperatura, é como se tivesse derretido. Derreteu e tudo ficou junto e compactado. Por isso que o quartzito é extremamente resistente. Esse, para quem não conhece, é o famoso Taj Mahal. Existem também várias partes do Brasil, existem as formações. Hoje, das rochas metamórficas, o principal material hoje que todo mundo quer, e o mundo todo quer, não é só o Brasil, é o Taj Mahal. Então existem variações de Taj Mahal, vários tipos de Taj Mahal, entendeu? Vários materiais que... É só o nome, tá? Ah, por que Taj Mahal? Deram o nome, batizaram e deu super certo. É um material que sofreu muita pressão e temperatura, ficou extremamente cristalizado, maravilhoso, e todo mundo quer. Alguém conhece pedra-sabão? Alguém conhece pedra-sabão no sentido panela, né? Já viu panela, cozinhar, maravilha, comida mineira. Exatamente, tá vendo? Sensacional. A pedra-sabão, ela é muito utilizada na Europa. Hoje a Europa é o principal comprador de pedra-sabão do Brasil, né? Pouco sabe dessa informação. Como é? Através de quê? Esses tipos de fornos que são específicos, que é muito utilizado na Europa. A Alemanha é a principal compradora, né? A pedra-sabão, alguém conhece a sigla Do Yourself? Do Yourself? Exatamente, faça você mesmo. A pedra-sabão, nos Estados Unidos, ela é muito utilizada, foi a primeira rocha natural a ser produzida nos Estados Unidos pela facilidade de produção, de extração e tudo. E nos Estados Unidos, ele é muito assim, né? O cara, ele faz na garagem da casa dele, ele faz a carpintaria dele, ele gosta de fazer as coisas dele próprio. Isso é coisa do americano, né? E como é uma coisa que eles usam há séculos, a pedra-sabão arranhou, você vem com dois, três tipos de lixo, né, com grãos diferentes, dá uma lixada, o outro grão, aí some o arranhão, aí você aplica um óleo mineral ou uma pasta mineral. Aplicou isso daí, espera secar, tá zero nova de novo. Por isso é o Do Yourself. Então é muito utilizado, vende muito, mas muito. Ué, mas vende? Não, bancada. Estados Unidos, eu falei que Europa é usado para isso aqui, mas Estados Unidos eles usam bancada, e a bancada grande eles fazem, a ilha, né, a bancada de lavado de cozinha, eles fazem a farm sink, que é as pias, né, de fazenda, né, que é gigante, essa coisa mais linda, né? Então é uma coisa que tradicional. Infelizmente, no Brasil ainda não chegou, mas fiquem atentos, vocês arquitetos, que isso aqui um dia vai virar febre no Brasil, assim como todas as rochas que eu tô falando para vocês, essas rochas movimentadas, eu já trabalho com ela desde 2000. E eu sempre fazia um teste, eu mostrava para amigos, para conhecidos, para clientes, né, no Brasil. E aí, o que você acha dessa pedra? Nossa, horrível. Sério? Sério. Qual você colocaria na sua casa? Ah, eu quero um branquinho. É brasileiro. O brasileiro já está acostumado com um branquinho, com um cinza, um nanoglass. Nossa, nanoglass, gente, fica aquela cozinha igual de laboratório, né? Aquela coisa tudo branco. Então isso é uma coisa do brasileiro. Então, mas mudou. Tá vendo que não foi eterno? Mudou. E hoje, cada vez mais, eu vou dizer que de 5 anos para cá, houve uma febre. Vou dizer que mais 2 anos para cá, só falam de rochas extremas. Quanto mais exótico na cozinha, melhor. Que legal, né? Eu nunca pensei que ia chegar um dia isso no Brasil e chegou.
Então eu acho que a próxima onda vai ser isso aqui, ó, por conta do do yourself, porque você consegue, você mesmo, fazer os reparos. Existe toda a parte de pesquisa mineral que eu teria que entrar mais a fundo para vocês, que quando você adentra uma pedreira igual essa daqui, de pedra-sabão, mais pra frente eu vou mostrar o vídeo dela, ela tá programada pros netos dos netos dos netos, tipo assim, cara, 500 anos, por aí, entendeu? É quase que infinita, né? E existem essa daqui, ó, que eu falei, dei o exemplo, que é o pegmatito, que é aquele do cristal, que é da trinca, que vai... Esse daqui geralmente acaba. Por quê? É só na trinca que vai ter um material. Porque os demais são rochas encaixantes. As rochas das laterais não tem nada a ver com a rocha do meio. Por exemplo, tem uma rocha, essa aqui, ó. É exatamente isso aqui, ó. Tudo micro, é isso que eu estava procurando. Tudo de forma micro acontece de forma macro, como eu falei. Alguém tá vendo aí, ó? Isso aqui foi uma trinca um dia que foi preenchida com esses cristais do mesmo procedimento que eu falei ali. Houve gases voláteis aqui e preencheu a trinca. Então isso daqui é um material que você já pode ver que vai acabar. É pouca quantidade. As rochas encaixantes têm muito mais quantidade. Essa aqui dura mais, entendeu? Para preservar você não poderia mexer. E quando você parte para a rocha natural que está autorizado você mexer, lógico, você não vai o Pão de Açúcar fazer um corte lá e pegar um pedaço da rocha do Pão de Açúcar ou da Pedra Azul, não pode, né? Mas quando você adentra uma cava que você pode extrair o material, que ele é permitido, você tem toda a permissão de estar extraindo aquele material. Mas se ele acabar, acabou. Ótima pergunta. Vamos falar assim, na década de 90, a região era Espírito Santo, norte do estado, com os materiais, os granitos, as formações graníticas. Sul do estado, o mármore. Começou com mármore, na verdade, no sul do estado, no Espírito Santo, que a segunda maior lente é aqui no Espírito Santo. Só que isso acabou, porque foi chegando novos materiais, tecnologia, foi chegando sintéticos. Então, o sintético, com uma formação nanoglass da vida, formação bonita, quase o mesmo preço do granito, aí você vai dona de casa, não, eu quero sintético. Aí começou a cair a produção do granito, sobressaiu o quartzo. Aí, quando o quartzo começou a cair, surgiu o quartzito. Então, caiu muito. Então, hoje no Espírito Santo, vamos falar assim, de 100% da extração de pedreiras, de granitos, caiu para 10% que tinha. Só que o processo produtivo, ainda, as empresas estão instaladas no Espírito Santo, a maioria. Por isso que é a maior produtora do mundo, porque elas estão aqui. Aí a bola da vez hoje é onde? É Bahia e Ceará. Norte de Minas também tem, Bahia e Ceará, e está começando de uns 10 anos para cá, Paraná, com um mármore dolomítico, que é esse mármore aqui, ó, que lembra muito o mármore italiano, o mármore da Grécia também, né? O branco Tassos, lembra muito o material. Então, tudo vai migrando, né? Vai migrando. Então a tendência, eu não sei, mas eu acho que de todos eles, o que tende a perpetuar é Bahia. Porque a Bahia sempre foi o que tem mais variedade, desde granito até quartzitos, de tudo que é cor, metaglomerado, do que você pensar tem, entendeu? Então eu acho que a tendência para o futuro é a Bahia. Hoje o mercado, você pode ver que as espessuras que eu trouxe, a maioria são 3 centímetros, quanto o mercado norte-americano. Então a gente pega a amostra, tem facilidade. Então, com a supertaxação do Trump, houve uma queda muito grande, significativa. E o granito foi super taxado e o mármore, o quartzito não. Então, assim, hoje o quartzito está vendendo bem, mas deu uma pequena retraída por causa da super taxação, tá todo mundo assustado. Mas é quartzito. Hoje principalmente Taj Mahal. Taj Mahal, hoje é a bola da vez. Você não encontra em lugar nenhum mais, entendeu? Que seria, comparado ao Taj Mahal, que é um quartzito mais cristalizado que eu falei. Esse hoje é o metrenito, que ele é muito utilizado, hoje é o queridinho. Por quê? Porque o look dele, ele lembra o mármore. Ele é muito parecido com o mármore, só que com uma resistência superior. Você pode botar vinho aqui, não vai manchar, igual o mármore. Então, é o que todo mundo quer, que é o Mont Blanc, Bianco Superiore, né? Quem já ouviu falar desses materiais, é o que todo mundo quer. Essa é a minha cozinha, inclusive. Fiz
um caixotão aqui, ó, e encaixei ele aqui dentro. E o cristal tá aceso aqui do lado de cá. E esse material, cara, assim, o mundo inteiro, todo mundo, Brasil então nem se fala. Com toda obra que você faz, vocês como os arquitetos, vocês vão perceber que todo mundo vai primeiro nesse aqui. E entre esse e o Taj Mahal, sempre. Bom, a rocha, você viu como profissional, tem uma mensagem também. A rocha forma milhões de anos. E aí, quantos anos vocês vão demorar para começar a se mexer, a sair do lugar e começar a fazer a coisa acontecer? Então fica essa mensagem, tá? O Super White, não? É um dolomita muito utilizado. Esse dolomita, o mundo inteiro já foi o campeão. Eles têm um outro nome também que eles chamam, não me recordo agora. Mas aqui rapidamente, dá um pause aí. Aqui vocês podem ver que é uma ponta aqui, ali tem uma ponta, ali tem outra ponta. Isso aqui é um afloramento. Um dia que a gente for fazer uma outra live aí, né, para a gente poder conversar melhor sobre isso, eu vou explicar melhor para vocês sobre isso aqui. Afloramento, na pesquisa mineral, foi encontrado a pontinha dela. Aí o cara vai lá, cava e tá a rocha. Isso aqui é um depósito de talos. O que é um depósito de talos? Um dia isso foi uma montanha gigante que foi deteriorando e foi formando matacões, pedaços de fragmentos de rochas gigantes e ficaram totalmente enterradas. E aqui você tem um pedaço aqui, outro aqui, só que cada pedacinho tem uma formação, um desenho diferente, entendeu? Mas esse material a Índia compra muito, o Brasil vai muito bem esse material. Cara, não lembro, tem um outro nome dele que é muito utilizado comercialmente no Brasil. E Bahia e sua diversidade. Fica 40 quilômetros de Porto Seguro. Facinho, entendeu? O acesso é bem bacana. Então, o Super White, depósito de talos, é um dolomita, que é o dolomita diferente do mármore do Espírito Santo, que é um mármore açucarado. Você consegue ver os grãozinhos. O dolomita, que é tipo esse aqui, ó, ele é fechado. Ele é mais, você vê mais liso, né? Ele é mais compacto. Então, assim, a probabilidade de dar problema é bem menos, mas ele dá problema. Mas é bem menos que o açucarado. O açucarado é poroso. Quando o pingo vir, esquece, pode jogar fora. Isso aqui ainda dá para salvar passando alguma coisa rapidamente nele. Pode passar, irmão. Aí nós temos, esse daí é o nacarado. É um quartzito que fica na região do Taj Mahal. Eu quis colocar ele, não o Taj Mahal, que tudo é Taj Mahal. Ele tem o mesmo desenho do Taj Mahal, porém ele tem uma coloração que é um pouco diferente. Uma coloração, pode escutar, pode deixar rolar, que é uma coloração mais vermelhada. Então assim, mas é um material extremamente cristalizado, muito bonito também. E no Ceará hoje, o que movimenta são esses tipos de materiais, que todo mundo quer. Agora, rapidamente para vocês, uma outra forma também de você achar os materiais da natureza, na pesquisa mineral. Você pode encontrar os materiais da natureza através de rios, né? Quando você faz a pesquisa. Porque você fala assim, ué, como é que você encontra tantos materiais assim? Toda montante, que é a montanha, ela tem os seus meandros, que são os rios, que vai sentido a jusante, que é o mar. Então, a montante são montanhas, né? Então, com o passar dos anos, milhares de anos, vai acontecendo um processo de lixiviação, que é um processo de intemperismo, que vai desagregando a montanha as partículas de rochas, pedaços de pedras, né? E os rios vão levando essas rochas. Então, os meandros, que são vários rios, eles vão, cada um em uma região, traz um tipo de pedra diferente, traz outro. Pode soltar. E isso, os meandros, ela vai rolando, você vê essas rochas grandes, elas vão rolando, e com o passar do tempo, acontece um processo natural de quê? De polimento, e ela vai virando umas rochas pequenas, vai virando seixos. São aqueles seixinhos brancos que vocês vendem, aquelas rochas naturais que é comprado, o arquiteto gosta, o tanquinho, vem disso, dessa formação. Aí existe, essa formação vai para um delta, que é, com milhares de anos, todo o rio, ele para num delta. Isso. Ele para num delta, que esse delta entra no processo de conglomerado, que chama, né? Aí vira uma rocha sedimentar. Aí entra um processo de sedimentos, vai soterrar e vai dar um pouquinho de pressão, vai virar um conglomerado, né? Esse conglomerado ele vai afundar e vai ter pressão e temperatura. Pode soltar?
ele vai virar um metaconglomerado. Os meandros que eu te falei, ó, uma região tem um tipo de material, esse tem outro tipo mais claro, branco, com cristal, Então são vários materiais. Olha a história, isso é história, né? Você conta uma história isso aqui, é muito legal. Pode citar, não tem, isso é acessível a todos. Já foi assim a bola da vez lá fora, só que com a chegada dos quartzitos, muitos materiais assim perderam um pouco o encanto, né? Todo mundo só fala de quartzito. Mas, cara, tem uma história isso aqui maravilhosa. E isso aí eu na pedreira o material é derrubado a prancha, feito todo esquadrejamento, né? Aí você pode ver que isso na pedreira, na montanha, você tem os níveis da montanha e o avanço da lavra, né? Aqui tem uma pegada, aqui tem outra pegada, e você vai avançando. Quando você acaba aqui, você começa aqui embaixo. Só que você não pode de vez aqui, você tem que avançar aqui para continuar aqui, senão estrangula a pedreira. E dentro da pedreira você consegue partes diferentes. Vein cut, cross cut. O que seria isso? Vein cut seria uma orientação veio. Cross cut. Você corta aqui o material, você não tem mais esse veio, você tem, ele vai ficar assim nessa movimentação. Então, aqui você vê bem, né, houve dois cortes aqui, ó, nessa pedreira. Então essa cara aqui ficou bagunçada. Porque essa cara bagunçada, você imagina ela aqui, ó, esticada. Então ela é como? Ela é veada, ó. Tem veio. Então aqui você tem um tipo de material, aqui você tem outro tipo. Alguém já ouviu falar disso dentro? Eu quero material com veio, eu quero material sem veio, eu quero paginado. Não ouviu falar? Eu me ouvi muito como arquiteto, e ter esse entendimento é bom, porque aqui você consegue achar o desenho, que o desenho você consegue brincar aí e fazer uma coisa bacana na cozinha, né? Numa fachada. Pode. Esse é o Vitara. Esse aqui não tá, assim, o acesso dele, ele é muito caro pro Brasil ainda. Mas a gente consegue. Mas, tipo assim, o que sai vai pra fora, né? Gente, eu sou gerente de uma empresa multinacional, na verdade, americana. Eu trabalho com ela há 15 anos, chama-se Ela é maior da costa oeste dos Estados Unidos, são um depósito gigantesco. Eu sou comprador deles no Brasil e inspetor. Então, eu estava nesse exato momento comprando material para mim. Eu tenho uma exportadora também, que é a Crazy Stone. Eu compro, produzo, vendo para ele e vendo para outras partes do mundo, né? Atualmente estou entrando na China, a Oceania, estou fazendo Europa, inclusive vou começar, eu espero não atrapalhar a arquitetura, já está marcado as baterias de viagem que eu vou ter que fazer. Então assim, vocês estão me vendo na presença assim, não é simplesmente só por esporte não, tá? É o meu trabalho. Então assim, essas rochas que eu estava, igual a pedra sabão que eu estava lá comprando os materiais também para que ser exportados para os Estados Unidos, porque aqui já tentei de tudo, ninguém quer. Igual aquele material, ele é bonito, né? Mas quando você coloca finalmente pro cliente, cara, ele corre, ele prefere algo mais, porque o brasileiro ainda não tá, são poucos que arriscam. Na geologia, não existe evolução sem pressão e temperatura. Na vida não existe crescimento sem desafio. Think about it, isso é muito importante. Pode continuar. Mármore Carrara Dolomita, né? Esse aí foi há 10 anos atrás, eu tava nessa pedreira, foi na pedreira. Assim, a maior lente, o que seria uma lente? A lente dolomítica, a lente do mármore, hoje na Europa, no mundo, a maior fica na Itália, que é em Carrara. E alguém já ouviu falar do Carrara? Então, legal, porque o mármore Carrara é o mármore, né? Michelangelo, né? Foi feito de mármore Carrara, né? A obra do Michelangelo, lá, o Davi. Pode passar. Aí tem a cava subterrânea. Ué, o que seria uma cava subterrânea? Dentro de uma pedreira existem, eu vou mostrar aqui, existem os veios, como eu falei para você. Imagine isso aqui de forma macro. Existem os veios. Muitas das vezes, o veio é um material de interesse. Então, esse veio, ao invés de estar assim, ele vai estar assim. Então, a pessoa está aqui, ó. Isso aqui é tudo debaixo da terra. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que cavar e entrar dentro do veio. Então, isso aqui é um túnel. Eu andei 2 km com um carrinho, leva você dentro da pedreira e eles vão fazendo os buracos. Surreal, cara. Ele vai descendo os blocos. Olha só os blocos aqui, ó. Tudo já os blocos para poder embarcar os blocos. É extraído dentro da pedreira. Então, olha só que bacana. Aqui tudo tem uma história, tem um porquê. Então,
quando você começa a adentrar desse mundo, realmente você vê que vale a pena, cara. Vale a pena mesmo. Pode ir. Isso aqui, porque como eu não tenho muito tempo, vai ter que ser uma outra aula, porque ia ter engenheiros aqui, para poder falar só de maquinários. Aí é um outro tipo de aula, entendeu? E eu acho que não é tão interessante assim para o arquiteto falar de maquinários. Então trouxe uma brincadeira. E é isso, aí eu quero mostrar para falar com vocês que esse é o meu método. Eu tenho um método, eu convido vocês para acelerar um despertar profissional. Né? Eu treino a geração Z, eu tenho alguns, o João hoje está comigo, né? Eu treino uma galera da geração Z, né, João? Eu tenho alguns empresários também. Como que é o treinamento? Eu faço um treinamento de sua vida profissional para você dar um boom, seja na arquitetura, seja de qualquer parte da vida. E eu posso estar indicando, João, quanto tempo você está com a gente, João? Quantas propostas você recebeu? Então, assim, isso que ele está falando é algo realmente real, né? Então é um trabalho que a gente faz, eu resolvi fazer isso daí para poder dar um bom aí e entendi como que funciona o mercado. Então, eu estou falando não só do ramo de pedra, como qualquer outro ramo também. Então, quem quiser escanear aí, entrar na lista de espera, eu vou estar o mês que vem já fazendo uma nova turma. Obrigado, de nada. E é isso aí, gente. Valeu.